propósito requer preparo e posicionamento. Deus prepara pessoas para o tempo e a obra que Ele determinou. Foi assim com Esther, nascida escrava, obrigada a negar suas origens, mas feita rainha do maior império de sua época. A partir da sua coragem, humildade e obediência, houve salvação para um povo inteiro. Deus usou Esther no seu tempo e para este tempo quer usar você. E aí eu me reporto ao ano de 98, foi a minha primeira viagem lá. Eu já estou indo agora, pela misericórdia de Deus, já pela terceira vez. E no ano de 98 eu comecei, pastor, a viajar para Israel na sala de aula, no meu curso de teologia. Na sala de aula nós tínhamos uma professora de saudosa memória, Norma Lima de Santana, e ela era apaixonada por Israel. Ela já tinha ido 4 vezes. Uma mulher de Deus, mulher muito crente. E ela era uma das nossas professoras ali no curso teológico, e ela começou a falar de Israel. Então, ao ouvir a paixão dela e a maneira como ela falava de Israel, eu comecei a viajar para Israel na sala de aula. Ficava imaginando eu em Israel, professora, readaptada. Já viu o professor ganhar bem nesse país? Não ganha, meu filho. Professora, e para completar o quadro, readaptada, por causa de um problema na corda vocal, de tanto pregar e ensinar ao mesmo tempo. Então tive que me afastar de sala de aula, e me afastei com perdas absurdas. E eu me aproximei um dia do birô dela e falei assim: irmã Norminha, sabe quando você chega perto de uma pessoa querendo perguntar o preço de uma coisa, mas você tem medo? Foi eu, naquele dia. Cheguei perto dela e falei assim: irmã Norminha, uma viagem dessa é muito cara, né? Cheia de dedos, que a gente, quando a carteira está vazia, a gente fica cheio de dedo. Aí ela olhou para mim e disse: é uma viagem muito cara, irmã Aparecida. E quando ela disse isso, eu já estava fazendo igual no exército, minha volta vou ver, né? Quando ela disse isso, aí antes que eu me virasse, ela disse: mas Israel não é para quem tem dinheiro, Israel é para quem tem desejo. Sabe como uma pessoa se apropria de uma palavra? Foi como eu naquele dia. E aí eu comecei a orar. Sempre que eu estava orando, eu dizia: Senhor, tua serva me disse que Israel não é para quem tem dinheiro, é para quem tem desejo. E tu sabe que desejo eu tenho. E eu orando: Senhor, tu sabes que Israel não é para quem tem dinheiro, é para quem tem desejo. E orando. E aí, quando foi um belo dia, eu estava em casa. E meu esposo estava doente, minhas meninas estavam doentes. Naquele tempo estava dando um surto grande, né? Não me lembro mais qual era o surto na época. Eu sei que era uma dessas viroses, mas não me lembro, já faz muitos anos. E eu fui para o culto de doutrina. Arrumei tudo e ajeitei tudo. O Jota disse: minha filha, pode ir para a igreja, faz dias que você não vai, a gente tudo doente. E quando eu olhei no relógio, eram umas 6h40, eu já tinha dado de jantar meu povo, tinha tudo ok, já tinha até arrumado louça e tudo. O pessoal tinha jantado cedo. Ele disse: pode ir para o culto. E eu fui. E só estava escalado, e meu pastor Martim lançou a caravana.
Primeira caravana que ia sair. Esse pastor, ele foi meu pastor por 20 anos na nossa cidade, e hoje é o nosso pastor presidente no estado, pastor Martim Alves da Silva, muito conhecido. E aí, quando eu cheguei, ele tinha lançado a caravana, eu tinha visto uns cultos de doutrina atrás, e ele disse: quem quiser ir para Israel, venha terça-feira aqui que nós vamos ter uma reunião explicando. E eu lá no meu banco, no último banco que eu estava lá da igreja, eu falei assim: oh meu Deus, há tanto tempo que eu venho dizendo que Israel é para quem tem desejo, e eu não tenho condições de ir para essa caravana. E passou umas 3 ou 4 semanas depois que ele tinha lançado essa caravana, foi quando eu pude voltar ao culto de doutrina, porque o pessoal lá em casa estava tudo doente. E quando eu cheguei naquele culto, entrei, orei, me sentei. Quando eu me sentei, uma irmã bateu aqui nas minhas costas. Ela já dorme no Senhor, ela era proprietária de refinaria de sal ali em Mossoró. E ela olhou para mim e disse: terça-feira, aquela terça que o pastor marcou para ir a caravana para Israel, você nem veio. Eu cá comigo: você não sabe. E eu disse: é. E ela disse: depois do trabalho eu quero falar com a senhora lá fora. Eu falei: tá bom. E aí eu achava que era mais um convite, porque sempre que ela me convidava eu ia na congregação dela ministrar. Inclusive ela era presidente do departamento feminino da congregação dela e também trabalhava com ciclo de oração. E quando terminou, ficava muita gente na frente da central, ela pegou minha mão, saiu rompendo a multidão, e ela disse assim: por que você não estava aqui terça-feira na caravana do povo que ia para Israel? Eu vim para essa reunião, porque a senhora não estava. E eu sempre fui uma mulher muito clara nas minhas coisas. Se existe uma mulher que não gosta de viver e nem de mostrar o que não é, eu sou uma. O povo nordestino, quantos nordestinos tem aqui? Dá um glória. Olha, tem nordestino aqui. Pense, pastor nordestino é uma coisa tão incrível que, se você for nos Estados Unidos, está cheio dele, na Suíça está cheio dele, no Suriname tem nordestino, Bolívia tem nordestino, Chile tem nordestino. Eita, que povinho que se espalha na terra, nordestino, viu? E aí eu me lembro que, quando ela disse isso: por que a senhora não estava? Eu falei: irmã, eu não estava porque eu não tenho condições de ir essa viagem. Só disse isso. Ela olhou para mim e disse: eu não vou essa viagem. E ela disse: não diga mais que você não vai, porque Deus me inquietou e eu vou pagar a sua viagem. Irmão, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Eu me lembro que tinha uma pessoa da família de Joatã que disse: como é que uma pessoa dá um dinheiro desse numa viagem dessa, quando soube que eu ia, né? Esse dinheiro, a Today, uma moto Today tinha sido lançada na época. Esse dinheiro dá para comprar uma Today, ainda sobra dinheiro, dá para comprar uma Today. E Joatã veio me contar, eu disse: agora diga para ele que ficava difícil eu atravessar o Atlântico de Today, né? Tem que ser no avião, né, pastor? Tem que ser no avião. Irmãos, e aí, todos os meses essa mulher parava o carro na frente da minha casa para deixar o cheque da viagem. Todos os meses, todos os meses. E eu feliz, mas sabe quando Deus dá uma bênção a você, que você fica assim: pega e larga, pega e larga. Porque não era só a viagem, tinha outras despesas também, né? Muita coisa, né? Para comer, se você tem que estar com todo um aparato de roupa a nível internacional, é mala, é luva, é cachecol, coisa que ia precisar lá na época do frio. E eu fiquei, e qual era o meu medo? Olha a gente como é pequeno. Eu disse lá em casa: olha, passei ordem a todo mundo, as meninas, chamei tudinho, falei: não abre ninguém o bico para dizer que a mamãe vai para Israel. Vai que a irmã vai, não pode pagar até o fim. Aí depois que eu digo para todo mundo que vou e não poder ir, né? Aí fica feio na fita um negócio desse, né? Eu não gosto muito de tocar trombeta, não. E aí passei a ordem a todo mundo, ninguém conta. E tem mais, ameacei as meninas de pé, eu tenho 3 filhas. E tem mais, se eu souber quando vocês andou dizendo, vai para peia.
Não sei como é que você chama aqui, pé é taca. No Maranhão também é taca. Aí, vai pra taca, né? Então aí, ninguém disse. Mas aí começou, irmãos, telefonemas chegar. Ligaram para mim do Tocantins. Disse, irmã Aparecida, Pai do Senhor. Eu disse, a Pai do Senhor. Minha irmã, a gente ficou sabendo que a senhora ia para Israel. Eu disse, como é que é, irmão? Como é que o senhor ficou sabendo que eu vou para Israel? Se aqui na minha cidade ninguém está sabendo. Alguém me contou, a história era assim. Alguém me contou, não lembro quem. Mas a gente está ligando para a senhora, para saber do que é que a senhora está precisando. E eu disse, irmão, de oração. E ele disse, não, só oração sem ação não adianta. A senhora já comprou o seu jogo de mala? Irmãos, interessante as coisas de Deus. Alguém aqui está precisando ouvir isso. Eu vou desenrolar o rolo completo. Para você entender que Deus, quando Ele promete as coisas, Ele não promete as coisas sem pensar nos detalhes. Eu tinha estado no consultório da minha pastora, que era esposa do meu pastor na época, ela era dentista. E lá no consultório dela tinha uma revista muito bonita. Uma revista nova, eu comecei a folhear, estava um lançamento lá de um jogo de mala primícia. Era linda, era o top na época. Um lançamento lindo de mala primícia. Aí eu olhando aquelas malas, né? Aí ela chegou, olhou assim, disse, bonita, né, irmã Aparecida, essas malas? Eu disse, demais, muito bonita. E eu disse, depois eu vou tirar uma xerox dessa página. Eu já sabia que eu estava nessa trâmite de viagem para Israel. Eu disse, irmã Fátima, depois eu vou tirar uma xerox dessa página da sua... Naquele tempo não tinha história de celular batendo foto não, irmão. Ainda era nas antigas, né? Então eu vou tirar uma xerox dessa página, dessas malas aqui, porque eu estou precisando depois comprar um jogo de mala. Aí ela disse, não, irmã Aparecida, não se preocupe não, isso é revista que fica aqui no consultório. Ela destacou a folha e me entregou. Eu falei, não rasga, não, leve. E eu saí com o recorte da revista, né? Aquela folha. E estou eu lá orando. Estou orando, mas só, irmãos, que meus olhos se voltaram para a frasqueira do jogo de mala. Que a frasqueira era linda demais. Essa frasqueira eu dei ela um tempo desse, novinha ainda, conservada, couro, coisa boa. E os meus olhos era na frasqueira. Eu pensava assim, eu compro um jogo de mala fraco, né? Não precisa ser primícia, mas pelo menos na frasqueira eu quero primícia. E aí estava orando um dia e apresentando Jesus. E eu procurei na minha cidade, não encontrava. Jesus, eu quero essa frasqueira. Jesus, eu quero essa frasqueira. Quando foi uma madrugada eu orando, o Espírito Santo falou assim, Aparecida, você está com a foto do jogo de mala e você fica pedindo a frasqueira. Sabe quando Deus dá um puxão de orelha em você? Você fica pedindo a frasqueira. E eu disse, Deus, não me dê asa não que eu vou. Pois eu quero o jogo de mala completo. E comecei a orar. E quando foi nesse dia que esse irmão ligou e disse, você já comprou o seu jogo de mala? Eu falei, não senhora, pois a senhora vai passar em aeroportos internacionais. Vá na loja, procure saber quanto é o jogo de mala à vista. E não é para comprar qualquer um não, viu? A senhora escolha primícia, ó. A senhora escolha um jogo de mala arrumado, primícia, porque a gente aqui quer lhe dar o jogo de mala. Eu disse, amém, irmão. Assim que eu souber de alguma coisa, eu ligo para o irmão. Anotei o número do telefone. Nesse tempo não era, na época, de telefone residencial. E um dia eu vou passando numa loja, eu vejo o jogo de mala, justo o que eu tinha visto no encarte da revista. Já bem uns 2 meses depois, tinha chegado na minha cidade. E aí eu entrei na loja. Quando eu entrei lá, comecei a olhar a mala. Meus olhos eram pequenos para caber tanta coisa linda. E aí eu me lembro que olhei, estava tudo ali. Estava grande, estava média, estava pequena, mas não estava a frasqueira. Aí eu falei, moça, e ela tem uma frasqueira, não tem? Cadê a frasqueira dela? Aí a moça disse, olha, a frasqueira dela era tão cara, quase o preço de uma mala dessa, que uma senhora aqui se interessou e a dona da loja achou por bem vender a frasqueira separadamente.
falei, é? Ela falou, é. Mas se a senhora quiser, eu faço a conta para a senhora. Eu digo, faça quanto é que dá essas peças aqui à vista. Ó, quem não tinha dinheiro para comprar nem a praça, comprando à vista, né? Aí ela fez a conta, eu liguei para o irmão, disse, ele depositou o dinheiro, fui lá, comprei, saí da loja com aquele jogo de mala, faltando a frasqueira. E no meu coração eu dizia, Jesus, eu queria tanto aquela frasqueira. Só para Jesus. Nunca ocupe banquinha do ciclo de oração ou púlpito para contar o que você necessita, o que necessita na sua vida. Não faça isso. Deixa que o Deus que te contempla no secreto, Ele suprirá todas as suas necessidades por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí foi passando, irmãos, e começou a chegar ligações. Irmã Aparecida, um dia me ligaram de São Paulo. Irmã Aparecida, Pai do Senhor, Pai do Senhor. As obreiras da região sudeste souberam que a senhora vai para Israel. Falei, minha irmã, como é que essa história está se espalhando desse jeito? Não, foi alguém que nos contou, não lembro quem, mas alguém contou. E assim a história foi se espalhando. E quando foi um dia eu estava lá em casa, lembro-me como hoje, lavando o terraço, quando entrou uma irmã chamada Lili. Irmã Lili, essa irmã, eu conheci ela só do curso teológico. E ela entrou dentro de casa e disse, estou entrando. Eu falei, pode entrar, eu estou aqui no terraço. E fui largando lá e vim atendê-la. E ela olhou para mim e disse, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Ela está admirada que nunca me viu na sua casa, né, irmã Aparecida? Eu disse, realmente eu estou, mas seja bem-vinda. E ela olhou para mim e disse, irmã Aparecida, eu fui resolver um problema em Fortaleza, de um problema de um imóvel que a gente tinha lá. Mas há dias, irmãs, que Deus me inquieta, porque eu soube que a senhora vai para Israel. Ô irmã, me diga quem é que está contando isso, porque aqui em casa eu passei a hora das meninas, que nem marido nem menino está contando nada para ninguém. Ela disse, irmã, alguém me contou, mas eu não me lembro quem, mas alguém me contou. E aí Deus propôs no meu coração lhe dar um presente. Irmã, eu fui para Fortaleza resolver esse problema. E quando cheguei lá estava tudo resolvido. Eu disse, mas Jesus, eu pegar 4 horas de estrada para Fortaleza para vir, 4 horas para voltar, para não resolver nada. E fui para o shopping Guatemi. E quando cheguei lá para comprar, eu pensei em comprar isso, pensei em comprar isso. E ela começou a dizer as coisas que pensou em comprar. E aí o Espírito de Deus falou comigo, disse, não, você não veio aqui para resolver problema, você veio aqui para comprar o presente da minha serva. E ela disse, irmã, e quando eu fui passando numa loja, foi esse aqui que Deus colocou no meu coração de comprar para a irmã. Abra aí. Ela botou uma caixa bem grande assim, muito bem embalada de presente. Quando eu abri, quem estava lá dentro? A frasqueira. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que cuida do seu povo em detalhes. E amanhã é pequena para a gente contar o que Deus fez. Aleluia. De repente recebo uma ligação de Brasília, irmã Aparecida, estamos sabendo que a senhora vai para Israel. Falei, é verdade, minha irmã. Já comprou luva, cachecol? Eu falei, não. Ela disse, nem compre. Está vindo aí um pacote de coisas que eu mandei buscar com a sobrinha minha que mora na Itália. Ela está vindo, eu mandei comprar tudo para a senhora. Oh, aleluia. E o povo não sabia, irmão. Lá estava irmã Aparecida nos aeroportos de Frankfurt, na Alemanha. Chico no último. Oh, aleluia. Porque o Deus que cuida, Ele toma conta de cada detalhe na nossa vida. Aleluia. É o Deus da provisão. A mulher, ela está perdendo, ao longo dos anos, ela vem perdendo a sua essência para a qual Deus a criou. O lar, marido, filhos. Muitas procuram apenas a realização ou profissional ou ministerial. E nisso elas se perdem. E o livro Design, né, a mulher e o seu design interior, ele aponta para isso. Eu achei muito oportuna a palavra da pastora de vocês, porque muitas mulheres já não querem mais serem esposas, não querem mais serem dona de casa, né? Não quer, simplesmente não quer. Esses dias eu viajei com um irmão que eu conheço ele desde novo, e ele se separou. Ele disse, irmã Aparecida, durante 5 anos de casado, eu digo à senhora sem sombra de dúvida, eu acho que eu não comi 5 refeições feitas pela minha mulher. Tudo lá em casa era comprado. Era comprado café,
Era comprado almoço, era comprado janta. Ou a gente comprava e vinha o delivery, ou então a gente ia comer em algum lugar. Era sempre assim, era a vida que ela queria. Eu nunca tive o prazer de comer mais do que 5 refeições feitas pela minha mulher durante esses 5 anos. E eu bati muito nessa tecla. E para a senhora ter ideia, eu vinha viajando, que ela é motorista profissional, e eu ligava para minha esposa: minha filha, tudo que eu quero é chegar em casa, eu estou cansado, tantos dias na estrada, então tudo que eu quero é chegar em casa, tomar um banho, faça uma sopinha. Uma parecida, eu chegava, uma sopa não estava feita, depois de dias eu fora. E o que era mais revoltante, um dia eu cheguei para ela e falei: minha filha, a sopa que eu lhe pedi, não tem sopa não, mas já entrei em contato com o menino aqui da sanduicheria e eles vêm trazer um sanduíche. Sanduíche é só o que eu como na estrada. Tudo que eu queria era uma sopa feita pela minha esposa. E o casamento foi na bancarrota, porque o casar é o cuidar e ser cuidado. Vocês concordam comigo? E isso não tinha mais a lei. Então é muito bom que sempre esse tipo de assunto seja abordado na igreja, né? Irmã Aparecida, e era crente, viu, irmão? Os dois era crente. Já fui chamada, pastor, para fazer aconselhamento com mulheres que o marido era cozinheiro profissional, e simplesmente porque ele era cozinheiro na embarcação, no navio, era cozinheiro profissional, quando chegava em casa a mulher queria que ele ficasse cozinhando para ela. Ora, o pobre já passava o tempo todo cozinhando. Nem em casa ela queria aliviar o marido do fogão. Então é complicado, né? É complicado. Livro do Gênesis, capítulo 24. Vamos ler do versículo 15 a 19. Essa mulher que desponta na narrativa bíblica com a disponibilidade de servir. Diz assim a palavra do Senhor. É um encontro do Damasceno Eliezer e de Rebeca. Versículo 15. E considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. E a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo lhe saiu ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. Quantos podem dizer amém? Amados, a história é bem conhecida. Gênesis capítulo 24 começa dizendo que Abraão era um homem de muitos bens. Começa dizendo que era idoso, já avançado de idade. E em tudo o Senhor havia abençoado Abraão. O texto é bem claro e diz que Abraão chama o seu servo e manda ele voltar a terra dos seus pais, a terra de Harã, lá na Mesopotâmia, e de lá trazer uma esposa para seu filho Isaque, porque ele não queria ver Isaque casado com as filhas dos cananeus. Eliezer presta o juramento, prepara 10 camelos, pega mais alguns dos servos da casa e ruma para Harã. E aí a história começa a apresentar esta mulher, Rebeca, essa jovem Rebeca, cujo nome, significado dele em hebraico significa união, significa também aquela que une, significa corda ou laço. E mostra Rebeca nesse texto no exercício de uma atividade simples. Muitas vezes a gente não dá o devido valor às atividades simples. Mas são atividades simples como limpar, cozinhar, dar de beber, recepcionar, né? Coisas dos bastidores, como falamos ontem. São atividades simples, mas que não deixam de ser vistas pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia.
E a história traz os personagens Abraão, Eliezer, Rebeca, Labão, Isaac. E em Gênesis capítulo 24 mostra que Rebeca é escolhida. E lá no Gênesis 25 mostra que ela é avisada do plano de Deus para a sua descendência. Ela já fazia parte de um plano divino. E Abraão, o texto mostra que Abraão tinha consciência da responsabilidade divina. Porque quando o Damasceno Eliezer diz: e se eu for à tua terra e a moça não me quiser seguir, como ficarei eu diante deste juramento? E Abraão diz no versículo 7: o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra, Ele enviará diante de ti o seu anjo. Aleluia. Abraão tinha consciência de que Deus iria preparar o encontro. Abraão tinha consciência de que Deus estava no negócio. Abraão tinha consciência de que Deus ia preparar a esposa do seu filho Isaac. Aleluia. E aí a gente vê que quando chega junto à fonte, lá na terra de Harã, aquele mordomo para e ele faz uma oração. E na oração ele pede a Deus um sinal. Não era uma oração aleatória, não era uma oração sem motivo, era uma oração diretiva e com objetivo. E a oração do servo foi: Senhor, me dá um bom encontro. As filhas da cidade vêm à fonte, e eu pedirei água. E há de ser que aquela que eu pedi água, e ela der de beber a mim, e se prontificar de dar de beber aos meus camelos, seja esta a que tu designaste, a que tu escolhestes para ser a esposa do meu senhor Isaac. O sinal foi pedido. Aleluia. E Rebeca, aleluia, vai à fonte. Aleluia. O costume de ir à fonte já era uma coisa notória na vida de Rebeca. Ela ia à fonte com a disposição para tirar água, para levar, era uma atividade feminina, para levar água para a sua casa. Aleluia. E eu vejo o texto como uma disponibilidade de servir muito grande dela, porque foi exatamente a disponibilidade de servir de Rebeca que direcionou essa mulher rumo à bênção. Aleluia. Muitas vezes uma atividade tão simples, você não vê nela coisa promissora, mas Rebeca também, dar de beber a camelo era uma atividade simples, só que ela não sabia que naquele dia, aquela atividade tão simples, aleluia, era o que assinalaria, era o que abriria, apontaria a abertura para Rebeca se tornar esposa de Isaac e consequentemente herdeira dos bens de Abraão. Estava marcado para aquele dia. Oh, aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos diz que essa mulher apressou-se ao ponto de dizer o texto que Eliezer ficou olhando para ela admirado. Ele tinha pedido o sinal, mas a Bíblia diz, ele estava admirado em vê-la descer a fonte, pegar a água e colocar no bebedouro, descer a fonte, pegar a água e colocar no bebedouro. E deixe-me dizer uma coisa, aleluia, Deus se agrada de quem tem disposição para servir. Deus se agrada de quem tem disposição para investir. Deus se agrada em quem tem disposição para se doar. E ali estava Rebeca se doando, servindo. Oh, aleluia. E nos diz o versículo 18 que ela apressou-se, prontamente baixou o cântaro, deu de beber ao servo de Abraão. Até então ele não era nada mais, nada menos do que um estrangeiro na terra de Harã. Mas a riqueza estava nisso, em servir a um estrangeiro, aleluia, sem saber que haveria recompensa, aleluia. O texto mostra Rebeca como essa serva humilde, aleluia. Quando no versículo 19 ela diz, tirarei água também para os teus camelos, até que acabem de beber. Aleluia. O sinal foi pedido por Eliezer. Aleluia. E a humildade de servir de Rebeca estava selando a sua vitória.
Aleluia. Quem jamais imaginou que dar de beber a camelo preparava casamento, minha filha? Quem jamais imaginou que dar de beber a camelo tornaria uma pessoa herdeira? Quem jamais imaginou que dar de beber a camelo entraria para a história, aleluia, da posteridade dos patriarcas? Aleluia. Quem jamais imaginou que dar de beber a camelo, aleluia, se tornaria ela canal para ser mãe das tribos de Israel, porque foi por meio de Rebeca que essas tribos foram levantadas. Oh, aleluia. Era uma atividade simples, mas havia naquela atividade, aleluia, uma moça chamada Rebeca, que simplesmente queria servir. E tudo que Deus procura é uma mulher disposta a servi-lo. Se houver uma mulher disposta, se houver um homem disposto a servi-lo, pode ficar certo que Deus vai abrir, aleluia, vai abrir os canais de bênção, porque ali há um coração disposto a servir. Oh, aleluia. E Rebeca supera a expectativa. O versículo 21 diz: o varão estava admirado em vê-la. E quando é que você se admira? Quando algo supera a sua expectativa. Por que ela superou a expectativa? Aleluia. Vamos lá mais à frente? Glória a Deus. Um camelo, ele bebe em média 120 litros de água. Eu estou falando de 10 camelos. Uma caixa d'água de 1.200 litros, minha filha. Aleluia. Todo mundo olha os pendentes, olha as pulseiras, olha a história de Rebeca, se maravilha. Nossa, recebeu o casamento, casou com um jovem herdeiro. Nossa, que bênção é. Mas antes de chegar o jovem herdeiro, teve camelo para ela matar a sede, minha filha. Antes de chegar na casa de Abraão, aleluia, como a noiva de Isaac, teve uma mulher disposta a descer a fonte. Teve uma mulher disposta a pegar água. Teve uma mulher disposta a botar água para camelos beber. Oh, aleluia. E após todo o trabalho, Rebeca foi surpreendida. Por quê? Porque Deus é Deus de surpresa. Oh, aleluia. Quando a gente trabalha para o Senhor sem esperar recompensa, há um Deus de surpresa marcando o território na nossa vida. Aleluia. E aí quando o servo tira, no versículo 22, a Bíblia diz que ele tira um pendente e 2 pulseiras. De quem tu és filha? Oh, aleluia. Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, filho de Naor. Aleluia. Glória a Deus. Ali Eliezer compreendeu que Deus tinha direcionado o encontro. Ali Eliezer compreendeu que Deus tinha marcado aquele dia. Ali Eliezer compreendeu que Deus tinha levado ele não para outra casa, não para outro território, mas para os patrícios de Abraão. Ele estava ali tendo um encontro com a casa de Abraão na terra de Harã. Deus de surpresa, Deus que marca encontro, Deus que ouve oração, Deus que se preocupa em detalhes, Deus que se preocupa em surpreender. E o Deus de surpresa, quando Ele quer, até poço vira joalheria. Eu já vi alguém tirar água de poço, mas voltar de poço com joia, só aqui. Quantas vezes Rebeca foi e voltou para o poço da mesma forma, só trazendo cântaros de água.
Mas naquele dia ela vai para o poço e volta com água e joia e uma comitiva de Abraão que acompanhava ela. Oh, glória a Deus, aleluia. E ele pergunta: tem canto para a gente pousar na sua casa? E no versículo 25 Rebeca mostrou-se hospitaleira. Ela diz: temos palha e muito pasto e lugar para vocês passarem a noite. Aleluia. É isso que acontece na vida de uma mulher disposta a servir. Ela se torna também hospitaleira. Temos palha, temos pasto e lugar para passar a noite. Temos palha, temos pasto e lugar para passar a noite. Aleluia. Rebeca corre e vai compartilhar com a família. Nos diz o versículo 28: e a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Versículo 53: e Eliezer deu ricos presentes a sua mãe e a seu irmão. Olha, você não tem ideia de quantas vitórias Deus tem dado à sua família, porque você tem disposição de servir a Deus, porque você é uma mulher que procura intimidade com Deus, porque você é uma mulher que está envolvida na casa do Senhor. Aleluia. As bênçãos não chegam só para você, não. A tua descendência, os teus familiares. Naquele dia quem foi para o poço, quem foi para a fonte foi Rebeca. Mas já viu alguém ir para a fonte e voltar sem recompensa? Aleluia. Quem busca a fonte busca água, e quem tem água para si mata a sede dos outros. Aleluia. Quem vai à fonte mata a sede de outros também. Você veio na fonte nesta manhã. Você veio buscar você veio buscar também nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Labão recebeu joias, a mãe de Rebeca recebeu joias. Mas deixa eu dizer uma coisa: assim como em todo cenário, tem os dispostos a servir, também tem os crentes interesseiros. E Labão, irmão de Rebeca, está pensando que Labão era interesseiro só quando ele começou a mudar o salário de Jacó? Não. Labão era interesseiro desde quando ele era solteiro, juntamente com Rebeca. A Bíblia nos diz, versículo 30 e 31, que quando Labão viu os pendentes e as pulseiras na mão da sua irmã, ele correu até a fonte. Aleluia. A Bíblia não mostra Labão indo para a fonte antes de ver pendente, mas a Bíblia diz que quando ele viu o pendente e as pulseiras, correu para a fonte. E chegando na fonte, ele diz para Eliezer: vamos lá para casa, entra bendito do Senhor. Claro, a comitiva estava abençoada. A Bíblia nos diz que os 10 camelos que partiram da casa de Abraão iam com toda a sorte de bens da terra, e as especiarias, aleluia, e a cana aromática, e a joia, e a prata. Eram 10 camelos apipados com as riquezas de Abraão, minha filha. Oh, aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos mostra que os camelos estavam carregados, aleluia, de todos os bens. E nesta manhã eu quero dizer a você: é servindo atividades simples, como Rebeca, aleluia, que muitas vezes você nem pensa, mas os camelos do Pai estão apipados de tudo quanto é bom para a sua igreja. Oh, aleluia, glória a Deus. Alguns estudiosos dizem que Eliezer representa o Espírito Santo, e que aqueles pendentes e aquelas pulseiras para a noiva, que era Rebeca, representando a noiva, aleluia, que é a igreja, é o Espírito Santo disponibilizando as riquezas do Pai. Aleluia, aleluia. Deus tem riquezas para nos dar, e essas riquezas não são apenas materiais, são riquezas do seu Espírito, são dons, são revelações, são adornos para a noiva. A igreja da última hora, ela não pode ser uma igreja preocupada apenas com bens terrestres. Deus tem coisas que a terra não compra, Deus tem coisas que a terra não controla.
contempla, mas que estão disponíveis para a noiva do Cordeiro, que é a sua igreja. Hadai biassou, tem revelações de Deus para a noiva. Anibiassou, tem manifestações de dons para a noiva, dom de discernimento, batismo com o Espírito Santo, variedade de línguas, interpretações de línguas, sonhos, revelações, tesouros escondidos estão disponíveis para a noiva, que é a igreja do Senhor. Há tesouros de Deus aqui para serem disponibilizados. Onde estão os que sonham? Onde estão os que interpretam? Onde estão os que falam em profecia? Onde estão os que têm revelações? Onde estão os que interpretam as línguas que são faladas? Como estamos tratando as riquezas de Deus disponíveis para a sua igreja? Ora, se Rebeca, indo à fonte, foi recompensada com joias e com aliança, o que Deus não é capaz de fazer na nossa vida quando nós vamos à fonte também. Nessa manhã é manhã de que homens e mulheres serão conduzidos à fonte. Serão conduzidos ao desejo de servir. Serão conduzidos ao desejo de buscar. Serão conduzidos ao desejo de estar se apropriando das riquezas do Pai que estão disponíveis para a sua noiva. Mas na verdade, para quem são as riquezas de Deus? A gente lê o livro de Atos e estamos lendo o livro de Atos como se fosse um livro de recordação, um álbum de memória. Mas eram homens sujeitos às mesmas coisas que nós somos hoje. Mas o que marca a diferença daquela época para hoje é porque quanto mais se vai à fonte, mais se recebe riqueza, irmãos. Oh, aleluia. Eram homens e mulheres que iam muito à fonte. Quantos de nós, ao amanhecer do dia, a gente já está pensando no cheque que vai fazer, no Pix que vai mandar, no banco que tem para resolver, na conta que tem que pagar, nisso que tem que ir, no colégio que tem que deixar menino, e nesse entremeado de atividades, a gente se esquece de dobrar o joelho e de amanhecer o dia indo à fonte. A gente se esquece muitas vezes, no entremeado de tantas coisas, de dobrar o joelho e de dizer: Pai, eu sou dependente de Ti, me ajuda mais um dia. Pai, eu estou aqui porque eu sou consciente que eu careço da Tua misericórdia, eu careço da Tua boa vontade, eu careço da Tua ajuda, eu careço da Tua direção. Eu não tenho força nem luz própria. A minha força e a minha luz, ela depende de Ti. Tu és a fonte da minha alegria, Tu és a fonte da minha força. Para quem são as riquezas de Deus? Em primeiro lugar, as riquezas de Deus estão disponíveis para quem vai à fonte sem esperar recompensa, aleluia, sem interesse. É o servir simplesmente por querer servi-lo.
Namandecas. O servir sem esperar recompensa. Para quem são as riquezas de Deus? Para aqueles que têm coragem de matar a sede de camelo. Mas irmã Aparecida, me chamaram para ir para aquele ponto de pregação, mas lá é terra seca. Se é terra seca, vai combinar contigo, tu é fonte, vai jorrar lá, vai tornar a terra seca em lugar de água. As riquezas de Deus é para aqueles que têm coragem de matar a sede de camelo. Quantas vezes Deus nos deu congregações para dirigir, que algum dos obreiros chegava para o meu esposo e dizia: vocês vão para ali. Quando a gente começou, a gente chegou a dirigir até a igreja Apolo, mas na época que a gente começamos dirigindo congregaçõezinha pequena. E lá nós temos uma igreja que é território de muita droga, de muita bandidagem. Para você ter ideia, o nome do bairro chamam lá, é Liberdade o nome do bairro, só que o apelido é Malvina. Pra você ter ideia, Malvina, porque lá eles vivem em guerra. E quando meu esposo foi chamado para a gente dirigir uma congregação lá na Malvina, alguém chegou para mim e disse assim: vocês vão para Malvina? Eu disse: vamos. O nome da congregação era Parque das Rosas. Os irmãos graciosamente botavam um nomezinho bonitinho para maquiar uma história triste. E vocês vão para aquele bairro de Malvina? Eu digo: vamos. Mas irmã Aparecida, lá só rola muito bala. Eu digo: pô, dá certinho com a gente, porque vai rolar bala e Bíblia. Bala e Bíblia. Lá vai ter bala, mas vai ter Bíblia. As riquezas de Deus estão disponíveis para quem tem coragem de dar de beber a camelo. Deus não tem compromisso com crente almofadinha, não. Deus tem compromisso com o crente que arregaça as mangas e diz: conta comigo, o que der para você vai dar para mim. É na terra seca que eu vou jorrar. É no meio do vendaval que Deus quer colocar você para acalmar a tempestade. Deus está chamando uma geração para abraçar os seus desafios. Deus está chamando a gente como seu povo para ser encorajado para servir. Servir num ambiente de conforto é fácil. Tá aqui sentadinho com ar-condicionado gostosinho desse ligado, isso é bom demais. É fichinha. Eu quero saber nos desafios. Oh, aleluia. O texto que lemos foi de uma jovem que foi para a fonte buscar água. E não sabia ela que no exercício daquela atividade simples, Deus estava preparando uma descendência, um patriarcado, uma geração de eleitos, um casamento, pendentes e joias. Aleluia. O pendente e a joia foi apenas um vislumbre do que Deus tinha lá na frente para uma Rebeca capaz de ir à fonte. Para quem são as riquezas de Deus? Para quem tem coragem de servir a estranhos. É o estranho aí no meio da rua precisando da tua ajuda, e o Espírito de Deus dizendo assim: tem tu coragem de servir a estranhos? Oh, aleluia. Para quem são as riquezas de Deus? Para aqueles que têm coragem e servem com alegria, executando atividades simples. Oh, aleluia. A Bíblia está repleta de homens que Deus desenrolaram um verdadeiro relato da sua vida, uma verdadeira história, uma história promissora. Mas esses homens, eles não começaram com atividades
notáveis, notórias, de destaque. Nós estamos vivendo nos dias do destaque. Eu gosto muito de Números capítulo 27, quando Moisés pede a Deus um sucessor. E o Senhor lhe fala sobre Josué. O fato daquele homem não estar preocupado com os holofotes da projeção. Tem muita gente preocupada com os holofotes da projeção. E eu entendo que se Deus não projetar, ninguém chega em lugar nenhum. Se Deus não soprar teu nome, você não vai, não arreda pé de lugar nenhum. E muitas vezes a gente fica preocupado com a notoriedade, com o destaque. Não se atenha a isso. Vai fazendo a obra de Deus em atividades simples. Exercícios de atividades simples. A Bíblia mostra o quê? A simplicidade de Davi. Servindo como pastor. A simplicidade de Davi foi transportar pão para os capitães, aleluia, pão para os irmãos e queijo para o capitão de 1000. Davi não chega no vale de Elá como o futuro rei de Israel, como aquele que ia derrotar gigante. Ele nem sabia que o gigante estava lá. Foi transportar pão para os irmãos, queijo para o capitão de 1000. Mas o Deus que contempla atividades simples, assim como marcou o encontro na fonte com Rebeca, marcou o encontro no vale de Elá com Davi. Havia um nome que iria surgir, havia alguém que iria despontar, e o Deus do despontar estava na história, no exercício de levar os queijos e os pães. Deus disse: é hoje que eu marco a história no vale de Elá. É hoje que eu capacito ele para derrotar um gigante. É hoje que esse menino vai ficar conhecido em todas as aldeias de Israel. Era menino de recado, era. Mas a partir daquele dia Deus quis torná-lo guerreiro. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. O vale de Elá para Davi não foi apenas um vale de derrotar gigante. O vale de Elá para Davi foi um divisor de águas entre o anonimato e a vida pública, entre o pastor e o guerreiro, entre alguém que estava escondido lá nos currais e alguém que seria levado ao trono da casa de Israel. Deixe-me dizer uma coisa, e aqui eu abro um parêntese. Você está contemplando hoje, Deus já projetou. Por que é que você está tão preocupado com esse futuro, se no teu futuro Deus já estará lá? Abaque-a sobre. Exercícios de atividades simples. A Bíblia fala na simplicidade de Samuel. Samuel não chega no templo como sacerdote nem como profeta. Samuel chega no templo e começa a servir abrindo as portas do templo. Que coisa tão simples. Abrindo as portas do templo. Mas Deus já tinha uma história. Oh, aleluia. Ana já tinha orado e disse: se tu me der um filho varão, sobre a cabeça dele não vai passar navalha. Já tinha uma história para ser contada sobre Samuel. Se tornaria, aleluia, sacerdote, juiz em Israel. Aquele que encerraria o período dos juízes e que abriria, aleluia, a história da monarquia e da casa real em Israel. Mas começou como? Abrindo porta do templo. Porque nem todos, meu querido, foram chamados direto para o altar. Aleluia. A simplicidade de Eliseu.
aleluia, em servir, deitando água nas mãos de Elias, aleluia, auxiliador do ministério profético. Às vezes Deus levanta alguém, como levantou Josué, como auxiliador do ministério de Moisés, mas é Deus já ali colocando, aleluia, no cenário. Por quê? Porque tem um projeto, aleluia. E se você for aprovado no exercício da atividade simples, fique sabendo que o Deus da história, Ele vai se responsabilizar pelo restante. Oh, aleluia. A Bíblia mostra no livro de Juízes, Débora, não era coisa muito grande que ela fazia, não. Ela atendia o povo, legislando, sendo juíza debaixo das palmeiras. Era tão simples o escritório de Débora. Era debaixo das palmeiras. Sabe o que é que está faltando na nossa vida? Uma dose boa de simplicidade. Começa a dar uma palavra aqui, ali, pastor. Eu fico impressionado com uma turma que começa na palavra, prega na congregação, prega na segunda, na terceira ele já tem um cartãozinho, conferencista internacional. Me permita a expressão, isso para mim é besterol, não tem outro nome. Lá no meu Nordeste a gente chama isso de babaquice. Gente boba, isso é coisa de aprendiz. Abestado, gostei. A gente está precisando de uma dose extra de simplicidade. Tem tanta gente simples que já está na mira de Deus para coisas grandes. Débora tentando debaixo da palmeira. Ela jamais imaginou, até que chega uma mensagem profética: levanta de Baraque, prepara 10.000 das tribos de Zebulon e Naftali, leva ao ribeiro de Quizion. E ela não estava pensando que ela seria cotada para liderar aquilo ali, não. Ela foi dar a palavra profética para o comandante. Mas o comandante, alguns estudiosos dizem que Baraque tinha tudo para ter se tornado uma personalidade grande em Israel. Mas quando ele retrocedeu, Deus mudou o perfil do personagem no cenário. E quando ele disse: eu não irei, se tu não for comigo, ela disse: eu irei, mas não será tua a honra dessa expedição, porque na mão de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. Ela não estava falando dela mesma, ela estava profetizando de Jael, mulher de Eber, o queneu, aquela que usaria a estaca e o martelo. Atividade simples, era tudo que aquela mulher tinha. Ela sabia preparar a tenda, sabia colocar a tenda de pé, e na hora que o inimigo chegou, ela tinha manuseio, aleluia, do maço dos trabalhadores, como algumas bíblias chamam, que é o martelo. E ela usa o martelo, e com um martelo aquela mulher entra para a história de Israel. Assim como Dorcas entrou com uma agulha, assim como Ruth entrou com um cesto rebiscando espigas, também Jael entra para a história como um martelo na mão. Deus não precisa de muita coisa, não. Deus só precisa de um coração simples. Deus só precisa de mulheres e homens dispostos a servi-lo, aleluia. E é isso que Deus quer, exercício de simplicidade. O que dizer da simplicidade de José, aleluia, mensageiro, menino de recado lá para os seus irmãos lá em Dotã, de acordo com Gênesis 37, aleluia. Os irmãos prendem José, porque tem uma turma que é igual aos irmãos de José, nem faz e tem medo de Deus levantar alguém para fazer. Não arregaça a manga, mas é a turma do pitaco. Não sei se vocês aqui chamam pitaco. É pitaco comentário? É pitaco? Pitaco, a turma do pitaco. A turma do pitaco, ela bota defeito na cortina, ela bota defeito na comida, ela bota defeito no arranjo, ela bota defeito na farda, ela bota defeito no som. É a turma do pitaco. Não faz nada, mas é pitaqueira que faz gosto.
Mas nesta manhã, deixa eu dizer, o compromisso de Deus é com quem está exercendo as atividades. Oh, aleluia. Quer mais uma atividade simples do que Saul sair para procurar as jumentas extraviadas do seu pai? Quem foi que já viu, meu filho, você sair para procurar jumenta e voltar com o reino? Só Deus faz uma coisa linda dessa. Quem foi que já viu você sair para a fonte, para atrás de água e voltar com água, posteridade, casamento, aliança, história? Os camelos do Pai estão apipados das riquezas de Deus para a nossa vida. Eu quero lhe convidar para ficar de pé e quero encerrar fazendo uma oração por você. Tem riquezas de Deus disponíveis, e elas são disponíveis para o seu povo. E nesta manhã nós vamos dizer: Senhor, eu não quero prata, eu não quero ouro, eu quero as tuas riquezas na minha vida. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vamos orar e vamos dizer a Deus: Senhor, eu preciso de riquezas do céu. Oh, aleluia. Eu preciso de riquezas do céu. Deixa eu abrir aqui um parênteses para me contar uma experiência que eu vivi. A oração, ela é algo tão tremendo na vida de um homem, de uma mulher de Deus, que ela prepara caminhos como vocês jamais imaginaram. Abaqueu. Oh, aleluia. Eu estava orando em uma das nossas viagens que eu ia ministrar em um evento ali em Genebra, na Suíça. E eu não sei falar inglês, eu arranho um pouquinho o espanhol. E acho que nunca aprendi a falar inglês. Primeiro, porque nunca me interessei em aprender. E segundo, porque eu não acho o inglês uma língua bonita. Eu acho lindo o espanhol. E eu orando ao Senhor, eu dizia: Senhor, eu não sei falar inglês, e a gente vai passar por os aeroportos internacionais, eu e meu esposo, mas eu espero que o Senhor prepare tudo. A primeira vez que a gente foi à Suíça foi muito bom, porque a nossa conexão foi em Portugal. A segunda vez a nossa conexão já foi em Amsterdã, na Holanda. E quando estávamos em Amsterdã, o nosso voo foi cancelado. E nós não iríamos mais no mesmo voo. Nos mandaram por um outro voo para Paris. E naquele voo, eu me lembro que a gente tinha 20 minutos para a gente trocar o bilhete, pegar uma fila grande num balcão lá de troca de bilhetes e chegar do outro lado do aeroporto, no portão de embarque. Procuramos um funcionário do aeroporto e ele não teve nenhuma boa vontade em nos ajudar. O holandês, ele tem uma dificuldade muito grande. Você chega na Holanda, até mesmo falando inglês, eles se irritam. Eles querem que você fale holandês. Mesmo que eu soubesse falar inglês, eles têm essa resistência. E aí, quando eu chego na fila, muita gente na nossa frente, eu olhei para Joatan e disse: meu filho, só Deus faz com que a gente não perca esse voo. E eu preocupada, porque passagem aérea cara, internacional mais cara ainda. E quando eu entro no último lugar daquela fila, muita gente lá, eu sou a última. E eu caladinha aqui no meu coração e orando e dizendo: Espírito Santo, manda alguém disposto para me atender. Espírito Santo, manda alguém que saiba falar espanhol. Eu não sei falar inglês.
Espírito Santo prepara. Quando de repente 3 guichês atendendo, eu estou nessa fila de um dos guichês, lá vem um moço lá de dentro, abre um novo guichê, e quando ele abre o novo guichê, a lógica era ele ter chamado a pessoa que estava na primeira fila, né? As primeiras da fila. Ele fica em pé no guichê, olha para mim assim, lá no fim da fila, e diz: madame. E eu olhei e fiz assim, eu ainda olhei para trás, não tinha ninguém, eu era a última. Ele disse: sim, madame, vem à frente. Só que ele falou lá na língua dele, não foi na minha língua. Sim, madame. E quando eu fui na frente, eu olhei para ele e disse: usted habla espanhol? Ele disse: sim, um pouquito. Eu, muito bueno, e comecei a desenrolar. E por que eu estou contando isso? No teu caminho, se houver oração, pode botar o pé e marchar, porque ela abre porta. Trocamos o bilhete, chegamos, embarcamos, aleluia. E deixe-me dizer mais uma coisa, eu não tinha tanta experiência na época, eu não preparei um chip internacional, porque a gente tem que ter. Isso eu só conto nas igrejas, porque a igreja é onde tem crente, e crente, só crente crê nisso. Só crente crê nisso. Oração faz tanta coisa, que quem não tem vivência dela, não acredita. Quem não tem vivência de oração, não acredita o que Deus faz em oração. E eu não tinha comprado um chip internacional. Hoje não, eu sei, quando eu viajo eu compro, mas naquela época eu não tinha experiência. E viajei daqui do Brasil somente com TIM e Oi. Ah, viu o TIM e Oi pegar no exterior, meu filho? Conversa é essa? E quando o nosso voo foi cancelado, eu disse: Joatan, e agora? Como é que eu vou avisar para a irmã? Tentei colocar o Wi-Fi do aeroporto, não dava certo, era tudo em inglês e tudo em holandês. Como é que eu ia destrinchar, fazer login para entrar no Wi-Fi do aeroporto? Tentei e não consegui. Eu digo: meu filho, como é que a gente agora avisa para a irmã que o nosso voo é outro, vamos chegar em um outro horário? A irmã já deve estar indo para o aeroporto para esperar a gente. E ele disse: se acalme. E a gente comprou um lanche. Joatan é bom demais em aeroporto internacional. Ele vai lá, faz as mímicas dele, dá tudo certo, né? O povo sério. Ele arranha um pouquinho algumas palavras em inglês, ele se interessa mais do que eu. E eles: vamos lanchar. A gente lanchou. Quando terminamos de lanchar, o Espírito Santo disse assim: liga para tua filha. E eu disse: como é que eu vou ligar? Como é que eu vou ligar? Se eu só tenho TIM e Oi e aqui não vai pegar? Vou ligar não. Daí a pouco o Espírito de Deus disse: já te disse, liga para tua filha. E eu peguei o telefone, esse telefone aí que você usa lá em Amsterdã, na Holanda. Digitei o número da minha filha do jeito que eu digito aqui no Brasil. Vou lá e do mesmo jeito, pá. Quando ela atendeu: alô, maninha. Eu disse: Cássia, é você? Olha, Cássia, é você, minha filha? Sou eu, maninha. Falando, parecia que estava falando aqui no Brasil. Eu falei: filha, pega lápis e papel e anota rápido que eu vou te falar, porque o nosso voo foi cancelado. Passei o número do novo voo, passei que a gente estava indo para o Paris, e passei o número do WhatsApp da irmã. Entre em contato com ela e passa todas as informações, porque eu não tenho como avisá-la. Aí ela disse: tá certo, mãe. Eu desliguei, eu olhei para Joatan e disse: meu filho, você viu o que eu vi? Eles vi. Como foi que você ligou? Eu digo: eu só ouvi uma voz mandando eu ligar, eu liguei. Oh, aleluia. Fomos, atendemos a agenda e voltamos, mas o princípio do que querer, só o que é seu. Quando cheguei, liguei para TIM. Liguei para TIM e disse: minha filha, é o seguinte, eu estava em Amsterdã, na Holanda, e eu fiz uma ligação internacional e eu queria saber. Eu pensei comigo: se foi a TIM que mandou alguma coisa assim, deve ter algum crédito extra, e quando chegar lá eu vou ter essa ligação para pagar. Olha, a fé. Eu estou ligando para saber, minha filha, como é que eu faço para pagar uma ligação que eu fiz lá de Amsterdã aqui para o Brasil? Queria saber se você manda algum código de barra e a gente faz o pagamento. Ela disse: a senhora ligou pela TIM de Amsterdã para o Brasil? Falei: liguei. Ela disse: impossível.
Eu disse: não, minha filha, eu liguei. A senhora falou com alguém aqui no Brasil? Eu falei com minha filha. Ela disse: minha senhora, eu só estou acreditando porque a senhora está dizendo. Eu só queria saber quanto é que eu tenho que pagar. Ela disse: me diga o número da sua linha. Quando eu dei o número da minha linha, ela olhou e disse: minha senhora, aqui não consta nenhuma ligação. Nenhuma ligação, pelo contrário, aqui está exatamente que nesse período a senhora estava fora de área. Aqui não consta nenhuma ligação. E eu calculei os botões: fora de área para tu, porque crente que é conectado com o céu, ele está todo o tempo na área. Vamos orar agora e vamos dizer: Deus, eu quero as riquezas do céu. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, nesta manhã nós estamos aqui dispostos a ouvir a Tua voz. Usa a Tua filha que vai nos suceder com graça, com intrepidez. Estamos aqui dispostos, Senhor, a receber as riquezas do Pai, disponíveis para quem quer servi-lo. Estamos aqui dispostos, Senhor, a receber os Teus adornos como igreja. Libera nesta manhã riquezas insondáveis que Tu tens para o Teu povo. Dá-nos alegria para continuar servindo, e que o Teu nome seja glorificado em nossa vida, e que o Teu nome possa continuar presente na nossa história. Queremos Te servir em atividades simples, mas com alegria de guerreiro, com alegria daqueles que abrem as portas, com alegria daqueles que vão à fonte, com alegria daqueles que levam queijo e pães para o território e derrotando gigantes. Pai, em nome de Jesus, dá-nos alegria de servi-lo em atividades simples, em nome de Jesus, amém. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão.